Olá, amigos, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para falar de mais uma tese vinculante do Tribunal Superior do Trabalho, dessas que foram recentemente fixadas e que impedem a subida de recurso de revista. Então, nesses casos que o TST tem fixado temas vinculantes, nós não teremos mais subida de recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. E por isso é importante conhecer, não só porque certamente vai cair nas próximas provas de concurso, como também para quem opera em direito do trabalho, precisa saber manejar os recursos e saber quando vale ou não vale a pena recorrer de revista. Bom, vamos falar então dessa tese fixada no tema 54. Professor, o que diz esse tema? E eu começo com uma pergunta para vocês. Olha só, se o trabalhador externo ele exerce as suas atividades em logradouros, em ruas, ou seja, em espaço público, a empresa é obrigada a fornecer banheiro e local apropriado para a refeição? Foi justamente isso que o Tribunal Superior do Trabalho respondeu nessa tese vinculante constante do tema 54 de recurso repetitivo do TST. E a resposta, meus amigos, é sim. Mas vamos dar uma olhada na tese? Olha só o que o TST nos fala na tese 54. Ele vai dizer que a ausência de instalações sanitárias adequadas e de local apropriado para alimentação a empregados que exercem atividades externas de limpeza e conservação de áreas públicas, autoriza a condenação do empregador ao pagamento de danos ou de indenização por danos morais, pois desrespeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho necessários e exigíveis no meio ambiente de trabalho. Gente, cuidado, aqui a indenização é em ré ipsa, ou seja, o trabalhador que trabalha em ruas, praças, logradouros, enfim, trabalha em ambiente externo. Se ele não tem o fornecimento de banheiros e de local apropriado para refeição, ele pode ingressar com ação na justiça pedindo danos morais, e esse dano não vai depender de prova de que houve um abalo concreto, específico àquele trabalhador, porque o dano é em ré ipsa. Ele decorre da própria circunstância de a empresa não ter fornecido o banheiro em condições dignas de refeitório. Professor, e por que o TST entendeu nesse sentido? Ou seja, qual foi a base legal dessa decisão? Quais foram os fundamentos que levaram o TST a interpretar dessa maneira? Olha só, gente, aqui eu vou citar pelo menos três muito importantes. Primeiramente, o artigo 7º da Constituição Federal. Lá no artigo 7º, 22, a Constituição garante aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros direitos que visem a melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, o empregador ele precisa tomar medidas para efetivamente reduzir os riscos no local de trabalho. E um desses riscos que visam justamente a salubridade, a garantia ali de higiene e segurança do meio ambiente é o fornecimento de locais apropriados para o trabalhador fazer suas refeições e de banheiros também, tá bom? Outro fundamento utilizado pelo TST foi o artigo 157 da CLT. O artigo 157 ele diz que é dever do empregador zelar pela segurança e saúde dos trabalhadores. Então, é um dever do empregador. E nesse ponto, ele é complementado pela NR 14 do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai dizer o seguinte: olha, é obrigação do empregador fornecer instalações sanitárias e locais apropriados para a refeição, inclusive para o trabalhador que trabalha em ambiente externo. Então, gente, olha só, qual foi a razão de decidir, ou seja, a ratio decidente dessa decisão? E por que vocês precisam fazer isso? Saber isso, não é porque não basta conhecer a tese, vocês têm que entender os fundamentos que foram invocados, vocês têm que entender a razão de decidir, mesmo porque, se vocês um dia forem aviar um recurso de revista em face de um tema desse, vocês precisam conhecer esses fundamentos determinantes para que vocês possam fazer a distinção envolvendo o caso concreto. Então, precisa entender aqui o que o TST decidiu. E o que ele decidiu? Ele disse assim, olha, a dignidade do trabalhador, ela norteia todo o nosso direito constitucional. Está lá no artigo 1º da Constituição. E ela não pode ser afastada meramente porque o trabalhador exerce suas atividades externas. E outra, vai dizer que o meio ambiente de trabalho saudável ele é um direito fundamental. Lembre-se aqui que a Constituição, expressamente no artigo 200, inciso 8, integra o meio ambiente de trabalho dentro do conceito de meio ambiente. E a responsabilidade em relação ao meio ambiente ela é objetiva. Então, é um direito fundamental e precisa ser garantido a todos, inclusive aqueles que exercem atividades em via pública. E ainda, a natureza externa desse trabalho não vai eximir o empregador
desse dever, ou seja, de garantir essas condições mínimas de higiene, saúde e conforto dos trabalhadores. Agora, gente, quais foram os aspectos centrais que foram considerados pelo TST na fixação dessa tese? Primeiro ponto, olha só, não existe aquele argumento de mas o trabalhador exerce atividade externa, eu não tenho responsabilidade com isso, ou seja, eu não tenho o dever de fornecer um banheiro ou de fornecer um local apropriado para as refeições, porque aí ele pode fazer muito bem uso de outros espaços, né, inclusive em restaurantes, em lanchonetes, então cabe a ele aí resolver essa situação. Não cabe mais esse argumento. Então, a atividade externa por si, ela não é um excludente aqui, tá, pessoal, de responsabilização. Ainda, o TST também entendeu que a NR 24, que vai trazer essa obrigação, né, com relação ali às condições laborais, ela não faz distinção entre ser uma atividade externa ou uma atividade interna. Então, pouco importa se esse trabalhador trabalha internamente ou externamente. A empresa tem sim que fornecer condições adequadas de higiene, saúde, conforto, segurança, tanto em banheiros como também em relação aos locais de refeição. Então, existe a obrigação do empregador, por tudo isso, de fornecer banheiros adequados, local para alimentação protegido e higiênico e também água potável para os seus trabalhadores. Tudo isso o empregador tem que fornecer. E se não houver fornecimento, viola direitos fundamentais, ou seja, haverá violação dos direitos fundamentais do trabalhador, e inclusive gera esse dano moral. E o dano moral aqui, ele é in re ipsa. Não precisa, como eu falei para vocês aqui, de demonstrar que o trabalhador sofreu um abalo com isso, né? Não precisa disso, de provar essa condição interna do trabalhador. Basta que verificado ali o descumprimento do dever do empregador para que se gere a obrigação de indenizar. Professora, mas nossa, que ônus, não é difícil. Como que o empregador ele poderia se desincumbir desse ônus e fornecer um ambiente adequado para o trabalhador, mesmo para quem trabalha externamente? No nosso caso aqui, foram analisadas as situações envolvendo os trabalhadores da limpeza urbana, mas eu posso usar esse raciocínio em outras situações. Como que o empregador pode se desincumbir da obrigação, né? Primeiro, gente, ele pode instalar banheiros químicos, estruturas móveis de apoio ali no local, nas frentes de serviço. Ele pode ainda firmar convênios com estabelecimentos comerciais, a fim de garantir o livre acesso do trabalhador a esses convênios, né, a esses estabelecimentos, ou seja, para que eles possam de fato se dirigir a esses locais e não terem ali o constrangimento de terem sua entrada barrada. Então, isso também é cabe ao empregador. Ainda, ele pode se servir de veículos de apoio que ficam ali próximo da frente de trabalho, próximo do local de trabalho, equipado com sanitário, água potável, um espaço adequado para que o trabalhador possa fazer refeições. Inclusive, ele pode, naquela situação de firmar convênios, estabelecer rotas de trabalho adequadas, porque aí não adianta firmar convênio com um determinado estabelecimento comercial, com um restaurante, por exemplo, uma lanchonete, só que a rota de serviço não passa lá, e aí o trabalhador teria que dar uma volta e acaba não fazendo isso. Então, a rota de serviço tem que ser adequada ali, eu tenho que firmar convênios justamente de acordo com a rota desses trabalhadores, assim como eu posso também, como empregador, fornecer vales refeições em que o trabalhador possa utilizar em determinados restaurantes e nesses restaurantes ele possa também ter acesso a essa estrutura, porque o objetivo aqui é garantir que nesses locais, ou seja, no local externo, ele vai ter ali uma mínima estrutura para que ele possa fazer as alimentações, para que ele possa usar o banheiro, para que ele possa ter água potável, né? Então ele precisa ter tudo isso. E a gente, cuidado, porque como eu falei para vocês, é uma tese vinculante. E o TST tem afetado vários temas que já estavam pacificados na jurisprudência do tribunal para transformar em uma tese vinculante, ou seja, para julgar pelo rito do recurso de revista repetitivo, inclusive de forma simplificada, porque houve uma alteração no regimento que tem permitido isso, quando se trata de uma tese já pacificada. E por que ele está fazendo isso? Justamente para impedir a subida de recursos de revista aqui, por exemplo, sobre temas que já estão pacificados na jurisprudência da Corte. Então, quanto mais o TST, né, ele tem feito as sessões, inclusive sessões virtuais, para reafirmar a jurisprudência desses temas já pacificados. Por isso que nós temos aí tantas teses expedidas num curto espaço de tempo, justamente porque o TST tem transformado
temas de sua jurisprudência pacífica em teses vinculantes, justamente para evitar a subida de recurso. Aí o presidente do TRT ele pode barrar o recurso de revista ainda pelo primeiro juízo de admissibilidade, e o único recurso que vai ser cabível é o agravo interno. Só que a parte vai ter que provar uma distinção. Então, eu vou entrar com agravo interno rediscutindo o que foi falado pelo presidente do tribunal quando ele barrou meu recurso. Não, tá, gente? Não basta rediscutir. Eu tenho que realmente pedir, demonstrar uma distinção. Por exemplo, professora, não, mas olha só, a empresa lá que eu atuo, na verdade, é uma empresa que o trabalho externo é esporádico, é eventual. Então, ela não precisa de toda essa estrutura, porque o trabalhador não fica nem 30 minutos fora, né? Fica pouco tempo da jornada dele. Então, poderia ser uma distinção relevante. Ou seja, pode haver ali um momento que aquele trabalhador ele vai exercer sua atividade externa, mas isso é episódico, é esporádico, é muito pequeno diante da jornada dele. Então, eu precisaria demonstrar uma distinção fática relevante para afastar a aplicação da tese do tema 54 e assim permitir a subida do recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, porque senão ele vai ficar barrado no TRT. E a decisão proferida em agravo interno, gente, eu já falei aqui para vocês, ela é irrecorrível, tá? Então, professora, mas vai poder então entrar com agravo interno lá em face daquela decisão do presidente do TRT que barrou o recurso para discutir, por exemplo, alegações como atividade externa, se a atividade externa não precisa de fornecimento de banheiro, ou ainda, olha, mas tem banheiros públicos, tem ali estabelecimentos comerciais que o empregado pode acessar, ou ainda a empresa não tem condição econômica para fazer tamanhos gastos. Todos esses argumentos aqui já foram enfrentados pelo TST em mais de uma vez, até porque, se lembrem, gente, isso é um tema já pacífico na jurisprudência, e nesses casos o TST acabou afastando todos esses argumentos. Então, realmente, para conseguir aplicar e encontrar uma distinção relevante, eu preciso demonstrar que não se enquadra aqui a minha situação em nenhuma dessas premissas que o TST considerou. Por exemplo, atividade externa exercida por um tempo ínfimo, enfim, mas eu preciso demonstrar um distinguish relevante aqui para afastar a aplicação da tese, porque senão esse recurso não sobe, tá, gente? Então, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, cliquem aí no joinha, compartilhem esse vídeo, né, para que o conhecimento se dissemine e também para ganhar força aqui no canal, porque eu pretendo comentar as jurisprudências fixadas pelo TST nessas teses vinculantes, que com certeza vão ser o novo mote dos concursos na área trabalhista. O TST sinalizou com a gente, né, sinalizou para a gente, olha, é isso que importa, porque na verdade, à medida que o TST vai editando essas teses vinculantes, tanto nós temos uma sinalização clara a respeito do que pode e do que não pode ser recorrido de revista para o TST, como também isso vai ser com certeza exploradíssimo nos concursos públicos, tanto a questão dessa alteração da sistemática do recurso de revista vai cair com certeza. Eu fiz alguns vídeos antigos aqui no canal, eu já fiz alguns outros vídeos falando disso. Antigos não, tá, gente? Na verdade, esses vídeos são recentíssimos, né? Mas são anteriores a esse. Então, eu fiz alguns vídeos explicando essa alteração da sistemática. E também essas teses vinculantes aqui importam muito e com certeza vão ser cobrados nos próximos concursos. Abraço, gente, até a próxima!